Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Como já de costume, por favor deixem seu like se vocês gostam desses conteúdos, se vocês estão gostando e também comentem se vocês querem mais algum tipo de vídeo, que deixem nos comentários que eu sempre leio depois. Isso ajuda muito, incentivar o canal a continuar, e vamos para a aula de hoje. A aula de hoje vai ser sobre o sistema antioxidante. Como vocês sabem, eu sou veterinária, então o foco da aula é para animais, mas muita coisa se aplica para humanos, tá bom? O metabolismo, o sistema é bem semelhante. Então vamos lá. Antes de eu começar a falar sobre sobre o sistema antioxidante, eu preciso falar sobre radicais livres. O radical livre o que ele é? Um átomo ou uma molécula que ele possui um número ímpar de elétrons na última camada, ou seja, a última camada não está com o número fechado de elétrons. Como a gente pode ver aqui na imagem. Isso torna a molécula, o átomo, instável, altamente reativo. Ele sempre vai buscar esse radical livre se tornar estável. E como ele faz isso? Ele rouba elétrons de células sadias, danificando essas células sadias. Aí essa célula sadia que teve seu elétron roubado, ela vai danificar outras. E assim vai indo, até que várias células são prejudicadas do nosso corpo, do corpo do animal. Então, por isso que é ruim a formação de radicais livres, mas é uma coisa que acontece normalmente no organismo. Como que acontece os radicais livres? Então, o envelhecimento, a gente envelhece devido à formação de radicais livres. Então, é uma coisa normal do organismo. O problema é quando está em excesso. Isso, o sistema antioxidante não dá conta de eliminar esses radicais livres, todos eles, E em excesso acaba danificando muitas células e pode gerar algumas doenças. Então, como que se forma? Como que acontece, Então, o radical livre ele vai se formar em exposição ao sol, muita exposição ao sol, vai ter muita produção de radicais livres, fumar, ingerir alimentos com muito óleo, no caso dos animais, no caso das aves, que a gente tem uma ração bastante energética, o excesso de óleo causa aumento da produção de radicais livres. E aí acontece também nos humanos, eu vou dar exemplo, o risco de acontecer alguns problemas. Além do envelhecimento precoce, a famosa ruga que vai formando no rosto, porque teve muito acesso ao sol, formou muitos radicais livres que agrediu, mas também pode gerar doenças como Parkinson, Alzheimer, enfim, essas são algumas causas. Nos animais, o que pode desencadear a formação em excesso dos radicais livres pode ser o estresse, por exemplo, da densidade. A gente sabe que frangos de corte, por exemplo, são criados numa alta densidade. A produção, também, que exige muito dos animais. Sempre estamos em alto desempenho, então isso força os animais. Algumas doenças que acometem os animais. Então, muitas coisas aceleram a produção de radicais livres, mas a gente tem que lembrar que é um processo natural, o que não pode acontecer é ter em excesso. Então, agora, a partir daqui, vamos falar no sistema antioxidante em si. Por isso, que o corpo ele tem o sistema antioxidante para poder combater os radicais livres, tá? E o sistema antioxidante pode ser enzimas ou não, mas hoje a aula vai ser sobre enzimas do sistema antioxidante, que atuam para detectar e destruir os radicais livres. Então, nós temos principalmente 3 grupos de enzimas que atuam no sistema antioxidante. A primeira é a superóxido dismutase, que ela depende do cobre, zinco e manganês. Tem a catalase e a glutationa peroxidase. Mas no final da aula eu vou explicar a função de cada uma delas. Além disso, também tem a parte não enzimática, que são alguns alimentos como mamão, laranja, cenoura, cebola, o morango, limão, espinafre. Eles possuem propriedades antioxidantes, vocês devem ter visto. Alguns produtos como canela também, gengibre, então possuem propriedades antioxidantes. Por exemplo, a cenoura tem beta-caroteno, que é um composto antioxidante. E também possuem vitaminas, que também são... As vitaminas também são antioxidantes, como a gente vai ver, como a vitamina C, a vitamina E, o selênio, que são,
capazes também de doar elétrons para o radical livre para se tornar estável e conseguem se restabelecer. Mas hoje a aula vai ser sobre enzimas, tá bom? Então, o problema do estresse oxidativo é quando tem um desequilíbrio do sistema antioxidante e dos radicais livres, ou seja, tem muita formação de radicais livres e o sistema antioxidante não está dando conta, então tem que ter um equilíbrio. E por isso que a gente chama de estresse oxidativo. As enzimas que eu comentei antes, eu vou explicar agora mais aprofundado para vocês. A SOD, então, a superóxido desmutase, é a primeira enzima que eu comentei. Ela vai transformar o ânion superóxido, e o superóxido, que é o O, com sinal de negativo em cima, que é muito agressivo e danoso para a célula, um dos radicais livres mais potentes. Ela vai conseguir transformar ele em oxigênio e peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio também é um radical livre, mas ele é um pouco menos potente, menos forte, então ela consegue dar uma inativada. Então ela é como se fosse a primeira barreira do corpo para um radical livre. Depois disso vem a catalase e a glutationa. A catalase ela também vai transformar, e a glutationa elas têm as funções parecidas, porém o que vai diferenciar onde elas estão agindo. Elas vão converter o peróxido de hidrogênio, que a SOD transformou o ânion superóxido, e vai transformar o peróxido de hidrogênio que foi formado pela SOD, que é um radical livre não tão potente, em água e oxigênio, ou seja, vai inativar totalmente o radical livre. Então, o sistema antioxidante, uma enzima meio que vai depender da outra. Vamos entender um pouco mais sobre a glutationa. A glutationa, então, ela vai transformar o peróxido de hidrogênio em água e oxigênio, tá? Inativando o radical livre. Mas como que acontece isso? Então, primeiro, a gente vai ter várias nomenclaturas de glutationa. Então, primeiro, a glutationa reduzida, que é chamada de GSH, ela é oxidada em glutationa oxidada, que se chama GSSG. Por ação, então, da enzima glutationa peroxidase, que se chama GPX. Essa GPX, ela depende do selênio. Então, aqui está a importância da vitamina, do selênio, do mineral selênio, um micromineral, no sistema antioxidante. Ela é o cofator da enzima glutationa peroxidase. Como nessa parte da imagem a gente pode ver aqui. Assim, nessa parte, então, quando a glutationa reduzida é convertida, pela glutationa peroxidase em glutationa oxidada, na forma oxidada, ela inativa o radical livre, transformando ele em água e oxigênio, tá? Inativando. Mas essa glutationa oxidada, ela precisa voltar para a forma reduzida para poder capturar mais radicais livres, e continuar o ciclo. Então, a glutationa oxidada, como ela é restabelecida, vai ter ação da enzima glutationa redutase, que vai reduzir, a glutationa oxidada em glutationa reduzida, como a gente vê aqui nessa parte da imagem, através da oxidação do NADPH. Então, por que acontece isso? Para que a gente não perca a molécula glutationa, ela consiga fazer esse ciclo e consiga toda hora conseguir inativar radicais livres. Se ela não tivesse essa volta para a forma reduzida, ela não conseguiria inativar uma vez e parar. Então, assim, ela consegue inativar o radical livre e voltar para a forma para capturar mais radicais livres, inativar, e voltar novamente. Então, é uma forma do organismo de recompor a glutationa e ela conseguir inativar mais radicais livres. Eu sei que é um pouco confuso, mas vocês vão estudar depois, vai ficar bem tranquilo. Eu acho que essa aula, então, eu vou parar por aqui, para não ficar muito sobrecarregada, porque essa parte da glutationa é um pouco difícil, então vocês não tem que parar o vídeo, olhar bem certinho. E a próxima aula, não percam, eu vou falar sobre a vitamina E, vitamina C, alguns minerais no sistema antioxidante e também sobre os carotenoides, que a cenoura tem bastante, e como que eles são importantes no sistema antioxidante, Então, a parte não enzimática do sistema antioxidante. Não que eles andam separados das enzimas, Então, não perca a próxima aula.
Muito obrigada para quem acompanhou até aqui. Deixe o seu like, compartilhe aí com os amigos, para quem está estudando. E é isso, um abraço para todos.